Hoje, o maior jornal do mundo, em matéria de capa, detonou o Bolsonaro e o Donald Trump. O New York Times mostrou como o Bolsonaro e o Trump, revelações novas do New York Times que a gente não sabia aqui, mostrou como eles abriram as portas da Covid-19 não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Como Bolsonaro e Trump juntos causaram centenas de milhares de mortes por Covid-19. E essa matéria do New York Times é uma bomba pouco antes da eleição dos Estados Unidos, que vai ser daqui uma semana. Então a coisa lá tá feia para o Trump, a coisa aqui tá ficando cada vez mais feia para o Bolsonaro, porque o mercado financeiro já deu para ele todos os avisos de que não quer mais que o Bolsonaro continue fazendo o que vem fazendo, e o Bolsonaro não para de fazer o que vem fazendo, que é destruir o meio ambiente, de falar que é uma cura para a Covid. O governo dele até anunciou na semana passada esse remédio chamado Anitta, que seria a cura da Covid. Aí um estudo baseado em nada, um estudo que ninguém mais viu, tudo mais. Só que as revelações do New York Times vão além, são muito mais graves. Mostram como o Bolsonaro e o Trump fizeram com que a Organização Pan-Americana de Saúde, que é conhecida como um braço da Organização Mundial de Saúde, mas é mais antiga do que ela e tem uma verba muito maior para os países que ela atende do que a Organização Mundial de Saúde, como essa organização foi esvaziada pelo Bolsonaro e pelo Trump poucos meses antes da Covid-19. Tudo isso por ideologia. O Bolsonaro que falava, temos que acabar com a ideologia, escola sem partido, e acabar com a ideologia quer dizer o seguinte, doutrinar a direita ou a extrema-direita nas pessoas, é isso que eles querem, e aí por ideologia, contra Cuba, porque Cuba tinha mandado mais de 10 mil médicos para a América Latina, eles fizeram com que a Organização Pan-Americana de Saúde fosse completamente esvaziada, tivesse completamente sem recursos logo que começou a pandemia. E aí começou uma escalada de desgraças, e a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Eu vou falar sobre o que o New York Times está falando e as consequências disso tudo politicamente para o Bolsonaro. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o Jair Bolsonaro, para esse bandido aqui atrás? Um segundinho, se inscreve no canal. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fazer oposição ao Bolsonaro, porque o YouTube tem alguns canais que considera referência, o algoritmo do YouTube considera esses canais como referência, e aí ele mostra os vídeos desses canais para mais gente. Para a gente se tornar um desses canais, precisa ter muitos inscritos humanos, inscritos que clicam nas notificações, que assistem os vídeos até o final. Então, um segundinho de graça você se inscrevendo, você ajuda a gente a chegar lá, e você se inscrevendo, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E além da gente fazer oposição aqui contra o Bolsonaro no YouTube, nas redes sociais, também fazemos oposição nas ruas. Olha só o nosso carro de som ontem em Nilópolis, olha só que legal. Porque o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro? Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Tá aqui o Homem-Aranha até jogou a teia lá no carro. Tava todo mundo feliz, todo mundo contra o Bolsonaro lá. Isso foi em Nilópolis, no Rio de Janeiro, ontem. E essa semana vamos voltar a Fortaleza. Eu tô até agora tentando voltar com carro de som em Porto Alegre, vamos fazer em Belo Horizonte, vamos fazer em várias cidades no entorno do Rio de Janeiro, e vamos fazer na zona sul do Rio de Janeiro, que é lá onde tem mais bolsonarista. Vamos sim. Quem quiser contribuir com essas ações do canal, além de um segundinho se inscrever no canal, pode clicar no botão Seja Membro, que fica embaixo dos vídeos, ou rola até o primeiro comentário lá. Eu sempre deixo PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar com isso. Mas agora vamos falar sobre o New York Times, que esbagaçou o Trump e o Bolsonaro. Primeiro eles mostraram como o Bolsonaro trouxe o coronavírus para o Brasil. Como? No dia 7 de março, o Bolsonaro foi se encontrar com o Trump lá num lugar bonito em Miami com Donald Trump, e aí o Bolsonaro falou para seus assessores, tudo mais, que olha, aqui é um lugar perfeito, olha que bonito aqui, ninguém aqui tá ligando para esse tal desse vírus. Só que o Bolsonaro voltou com 26 ou 27 pessoas infectadas por coronavírus, fora ele, que falou que não estava infectado, mas você acredita que ele não estava? Estava tossindo que nem um condenado lá, mas voltou com 27 infectados por coronavírus. E o maior epicentro da pandemia, logo no comecinho, quando era a hora de barrar a pandemia para evitar tantas mortes, o maior epicentro era no Palácio do Planalto, era no entorno do Jair Bolsonaro, e aí Brasília virou o centro da pandemia no Brasil. Aí depois foi em São Paulo, que é um lugar muito mais populoso, obviamente. Mas antes disso, bem antes disso, em 2018, logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, ele falou, eu vou
expulsar os cubanos daqui do Brasil. E aí Cuba falou, tá bom, não precisa expulsar, a gente tira os médicos daqui. E Cuba tirou 8 mil médicos do Brasil, 8 mil cubanos saíram do Brasil e voltaram para Cuba. Só que logo que o Bolsonaro assumiu, o que acontece? O Bolsonaro e o governo Donald Trump, que são muito amigos, começaram a bater em Cuba. Eles queriam acabar com o programa de Cuba que leva médicos para o mundo inteiro. Eu estou falando, o Bolsonaro é genocida. O que eles querem é matar o maior número de pessoas possíveis e imaginários. Eu não sei porquê, mas eles são genocidas. Aí eles começaram a fazer o quê? A bater na Organização Pan-Americana de Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde é responsável por alguns feitos aqui na América Latina. Por exemplo, eles erradicaram o sarampo, ninguém mais morre por sarampo. Eles erradicaram a varíola. A varíola foi erradicada na América Latina antes do que na Ásia, na África e assim quase ao mesmo tempo que na Europa e na América do Norte. Para você ter uma ideia de como a Organização Pan-Americana de Saúde faz um trabalho na América Latina de prevenção. Também conseguiram a poliomielite, eles conseguiram erradicar várias doenças aqui no Brasil, ou se não erradicar, tem vacina e qualquer um tem acesso a essa vacina. Só pega quem não tomou a vacina. Falar em vacina, né? A gente sabe que o Bolsonaro tá falando de vacina. Ontem ele deu a maior demonstração de uma pessoa burra que eu já vi na minha vida. Ele falou, mas não é melhor a gente focar na cura do que na vacina? Quer dizer, o Bolsonaro ele prefere remediar, gastar bilhões no SUS tratando pessoas doentes do que prevenir com uma vacina. Esse é o Bolsonaro, burrão. Mas, pois bem, o burrão falou isso ontem, mas antes disso o burrão começou a bater na Organização Pan-Americana de Saúde, que era quem ajudava Cuba a levar médicos cubanos para vários países, entre esses Bolívia, Equador e alguns países da América Central. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, logo que o governo Bolsonaro assumiu, o governo Bolsonaro falou para os americanos, tá ruim aqui, os cubanos estão em todo lugar, a gente tirou do Brasil, mas tem mais cubanos em outros lugares. Aí os Estados Unidos cortaram metade do dinheiro que a Organização Pan-Americana de Saúde recebia. Mais de 110 milhões de dólares os Estados Unidos cortaram. Isso era 57% da verba anual deles. O Donald Trump cortou. Aí o Brasil também cortou mais 24 milhões de dólares. Quer dizer, eles perderam quase 70% da verba deles para ajudar na saúde dos países da América Latina, inclusive do Brasil. Eles perderam. A Organização Pan-Americana de Saúde ficou completamente desidratada. Mas para piorar, o que aconteceu? Partidários do Donald Trump começaram a fazer uma investigação contra essa organização por usar os médicos cubanos como escravos. O que eles estavam falando? É o mesmo que o Bolsonaro falava que os médicos cubanos a gente paga, não lembro quanto era, 10 mil por mês para Cuba e Cuba só paga 4 mil, 5 mil para os médicos cubanos e embolsa o resto do dinheiro. Isso é escravidão dos tempos modernos, blá blá. Tem uma coisa, um adendo que eu quero fazer aqui para todo mundo. Eu tenho amigos cubanos e em Cuba a cultura é diferente. Aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo. O sujeito pode chegar, se formar um cara de classe média alta, o cara rico, ele pode chegar, fazer faculdade de medicina numa universidade pública, paga com meu dinheiro, com o seu dinheiro, e aí o nosso dinheiro educa esse cara, que era um Zé Ninguém, a virar um Zé Ninguém de classe média alta ou rico, mas um Zé Ninguém, a virar um doutor. E aí, esse cara que virou um doutor com meu dinheiro e com o seu dinheiro, o que ele traz de volta para a sociedade? Ele pode simplesmente abrir um consultório lá na Faria Lima, num bairro rico qualquer, e cobrar R$500 a consulta, e quem tem R$500 paga, quem não tem que se dane. O que ele deu de volta para nós? Porque a gente pagou a universidade dele. Nada. Absolutamente nada. Essa é a cultura capitalista, essa é a cultura aqui no Brasil, e a gente sabe que há excelentes médicos, mas há muitos médicos que só olham para o próprio umbigo e olhe lá, é só para mim. E olha só, às vezes é tão só pra mim que até esqueço de mim mesmo. Os caras são extremamente egoístas e assim, só querem pra eles, só querem dinheiro. Tem muitos assim. E muitos foram formados com dinheiro público. A gente pagou. Não seriam médicos se não fosse o nosso dinheiro suado dos impostos. Tá, Cuba tem uma cultura diferente. Em Cuba, os cubanos desde pequenininhos eles aprendem como o embargo norte-americano, aqui no Brasil não sabe muito disso, mas o embargo norte-americano causa uma crise econômica muito grande em Cuba. Cuba não consegue fazer negócios com nenhum país do mundo. Nenhuma empresa pode vender produtos para Cuba, não pode. Se você tem uma empresa, você fala, tem uma empresa aqui, eu quero vender para Cuba, vou vender barato para Cuba, assim como eu posso vender barato para qualquer outro país. Não! Porque se você vender para Cuba, a sua empresa vai ser barrada nos Estados Unidos. Mais do que isso, qualquer empresa que faça negócio nos Estados Unidos estará proibida de fazer negócio contigo. E aí eu te dou, você empresário, microempresário, pequeno empresário ou grande empresário que está assistindo. Você prefere fazer negócios com Cuba
Cuba ou fazer negócios com qualquer empresa que tenha negócio nos Estados Unidos? Exato. Você sendo proibido de fazer negócios em Cuba faz com que nenhuma empresa queira fazer negócios com Cuba. Mais do que isso, Cuba não pode comprar nada que tenha mais de 10% de tecnologia patenteada norte-americana. Quer dizer, você não consegue vender um celular para Cuba porque nesse celular deve ter em algum lugar alguma pecinha, mais de 10% dele, patenteada como tecnologia norte-americana. Você não consegue. Entra em Cuba? Entra. Cuba dá um jeito, os cubanos dão um jeito de sobreviver e de fazer com que lá todo mundo tem celular, como aqui no Brasil. Eles dão um jeito de entrar com celular, quem mora em outros países entra e leva para os familiares, mas é assim, eles não podem importar celulares, importar carros e tudo mais. Ok, os cubanos aprendem isso, e aí eles aprendem o quê? Pô, o governo, mesmo com todas essas dificuldades, o nosso governo socialista te dá educação de primeiro mundo, é a melhor educação de toda a América, não da América Latina, de toda a América, contando Estados Unidos e Canadá. Te dá a melhor saúde, de novo, o melhor sistema de saúde de toda a América. A ONU fala, o sistema de saúde de Cuba é um exemplo para o mundo inteiro. Te damos tudo. Então, quando você se forma com o dinheiro do Estado, você dá de volta para o Estado. Quer dizer, você culturalmente, você fala, pô, eu me formei, eu lembro que eu falava para uma amiga exatamente isso, mas os caras ganham. Isso foi em 2015, 2016, fala, mas os caras ganham menos. Por que Cuba pega o resto do dinheiro? Ele fala, porque Cuba precisa formar mais médicos. Como é que Cuba vai ter dinheiro para formar mais médicos se Cuba não pode fazer negócios com nenhum país do mundo? A única maneira é o quê? É as pessoas que se formaram e são médicos graças ao governo cubano que é tão pobre e pagou a universidade deles todos, eles, parte do salário deles, eles devolvem para Cuba. E 99% deles fazem de bom grado, sabendo que estão fazendo um bem para o próprio país, porque se eles não fizerem isso, Cuba não vai formar mais médicos. Aí eles sabem que os filhos deles, os netos deles, não terão saúde e educação de primeiro mundo. Então eles sabem que eles estão pagando para um governo que vai fazer com esse dinheiro. Não vai igual aqui no Brasil que você paga, aí vem o Flávio Bolsonaro e rouba tudo. Então, só esse adendo. Aí o que acontece? Bolsonaro começou a falar, Cuba é trabalho escravo, não sei o que, começaram a abrir uma investigação nos Estados Unidos, fizeram um processo contra a Organização Pan-Americana de Saúde. Sabe o que isso resultou? Resultou a Organização Pan-Americana de Saúde a ficar sem dinheiro e os médicos cubanos saíram de vários países. Aí, lembra no Equador, quando tinha uma cidade em Guayaquil, em que no começo da pandemia, lá para março, abril, tinha corpos nas ruas? Por quê? Porque as pessoas morriam em casa, os familiares jogavam no meio da calçada para não contaminar o resto dos familiares. Lembra disso? Essas cenas horríveis que apareciam lá. Na Bolívia também, um monte de gente morrendo e tudo mais. Ok. Por que isso aconteceu? Porque os cubanos saíram, porque não só porque os cubanos saíram, porque a Organização Pan-Americana de Saúde não tinha verba para colocar testes, para comprar respiradores e para detectar doença. E aí, sem esse apoio tecnológico, esse apoio de profissionais de primeiro mundo, o que aconteceu? Países como Bolívia, Equador, principalmente Equador, começaram a cometer erros. Bolívia, com seu governo fascista também, começaram a cometer erros na pandemia. O do Brasil são erros propositais. Mas quais tipos de erros? Por exemplo, o Equador começou a investir em testes baratos, que davam muitos falsos negativos. Aí o cara ia lá, fazia o teste, dava negativo, o cara saía normal, vou sair, trabalhar, O cara passava o vírus para centenas de pessoas porque o cara estava positivo e o teste barato do Equador. E aí, os agentes da Organização Pan-Americana de Saúde falam, se a gente estivesse lá naquela época, em março, isso não teria acontecido. A gente ia dar todo o apoio e a gente teria evitado, 70% das mortes nesses países seriam evitáveis, eram todas facilmente evitáveis. E aí vem o Brasil. Aí chega no Brasil, sem os médicos cubanos, a Organização Pan-Americana de Saúde completamente ignorada pelo governo Bolsonaro. Vem o Bolsonaro, tinha um ministro que foi quem ajudou a ferrar a Organização Pan-Americana, que era o Mandetta. Lembre-se que o Mandetta era ministro da Saúde até março, então não acha, o Mandetta é inocente. Não, o Mandetta é parte do crime. Parte desse crime contra a humanidade é o Mandetta. Aí o Bolsonaro começou a falar da cloroquina, temos a cura, Deus é brasileiro, lembra até de Bolsonaro falar disso. E aí o New York Times mostra a desgraça toda que aconteceu no Brasil, que nós sabemos. Qual a consequência disso? Olha só, a consequência disso é o seguinte, o Trump está caindo nas pesquisas. Ontem saiu uma nova pesquisa nacional e o Trump já está 2 pontos atrás mais do que estava antes. Quer dizer, ele perdeu 2 pontos em relação ao candidato. Ele está 14 pontos atrás há uma semana da eleição. É a maior distância da história. Ninguém nunca teve tão atrás.
Para piorar, lá a decisão é por estados, tem os estados-chave. Em todos os estados-chave a diferença aumentou. Quer dizer, o Trump, ele corre o risco de levar a maior surra da história dos Estados Unidos. Nunca numa eleição presidencial houve, pelo menos, a expectativa de uma surra tão grande. Ele vai ser surrado na eleição. E adivinha quem entra? Entra um cara que é do mercado financeiro, assim, ele tá com o mercado financeiro e que é o Joe Biden, e que a coisa número 1 que eles vão fazer é acabar com a extrema-direita. E você acha que, mas Thiago, essa coisa não chega no Brasil, os Estados Unidos só olham para eles. Olha só, a extrema-direita já foi varrida da Argentina, foi varrida da Bolívia, foi varrida do Chile. Lá na Polônia, a minha esposa polonesa está tendo protesto todo dia contra o presidente da extrema-direita. Até o pessoal que era fascista lá está protestando contra o governo de extrema-direita. Até eles estão mudando de opinião lá na Polônia. Olha que esse governo foi eleito numa eleição bem estranha, não faz nem 3, 4 meses. E tem protesto agora todo dia. Protesto, o pessoal tá assim, a cidade inteira nas ruas. Amanhã tem greve geral contra o governo de extrema-direita. Por quê? Porque o mercado financeiro falou, não, vamos varrer a extrema-direita. Mas no lugar entra alguém que não é alinhado ao mercado financeiro. Tudo bem, a gente pensa em dar um golpe depois. É o que fizeram com a Dilma. Eles dão golpe na esquerda também. Mercado financeiro, eles só querem o lucro deles. Mas, enquanto estamos todos contra a extrema-direita, que matou 157 mil pessoas no mínimo, fora a subnotificação, já matou 157 mil pessoas no Brasil, a gente se alia a eles. Depois a esquerda tem que voltar ao poder, e é o que eu falei anteontem, é o que eu falo aqui todos os dias. Política é xadrez, não é damas, política não é jogo da velha, política é xadrez. Tem que pensar direitinho onde você coloca cada pecinha, e quando você vai mudar uma pecinha, você tem que ver o que o seu inimigo vai fazer depois, para o que você vai fazer depois, para o que ele vai fazer depois, e antever umas 100 jogadas para você ter alguma chance de ganhar o jogo. Se a esquerda voltar para o poder, de novo, vou repetir porque eu falei isso ontem, se a esquerda voltar para o poder e ficar jogando política igual o jogo da velha, assim, vou fazer um X aqui, uma bolinha ali, perdi, vai levar a golpe de novo. Então, é o seguinte, a gente vai derrubar a extrema-direita está com os dias contados, mas estratégia. Estratégia porque o mesmo inimigo que está ajudando, inclusive está fazendo 90% do trabalho em derrubar a extrema-direita no mundo inteiro, eles vão para cima da esquerda quando a esquerda estiver no poder. É isso. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles todos, de toda a direita. Falou!